que é essa noite dos Olha, OVNIs? então, aqui, ó, é um dos militares. Vamos explicar pro pessoal. Noite Oficial dos OVNIs, para quem não sabe, né? Foi uma noite aí, em 1986, aonde alguns objetos apareceram nos radares. Nos radares, 3 tipos diferentes de radares. Isso, os objetos estavam aqui no Vale do Paraíba, entre Rio e São Paulo, para quem não é aqui do estado. Você tem São Paulo, você tem Rio de Janeiro e você tem o Vale do Paraíba, que a gente chama. Isso. Entre Rio e São Paulo, existe uma cidade muito famosa chamada São José dos Campos, que é onde tem o ITA, o INPE, aquela coisa toda. Foi avistado ali pelos radares, foi detectado nos radares e pediram para os caças irem atrás para interceptar. Então esse é o contexto. Né? E assim, começou no dia 19 de maio, com o avistamento do 3º Sargento Sérgio Mota, lá na Torre de Controle de São José dos Campos. E aí logo depois, só no primeiro dia a gente teve mais de 2.000 pessoas como testemunhas. Tanto avistamento visual, como avistamento também em detecção em radar. Entendi. E nessa cidade, né, São José dos Campos, São Paulo, Guaratinguetá, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Uberlândia, Araxá, Goiânia, Brasília, Chapada Diamantina. Tá. Depois a gente teve uma onda que prolongou-se por 10 dias, terminando no dia 29 de maio, onde a gente teve vários avistamentos que culminaram com pousos e também pessoas que tiveram interação com tripulantes desses objetos. Então eu tenho todo um cronograma aqui até o dia 29 que mostra essa característica, né, e as cidades onde que aparecia, a quantidade de pessoas que nós tivemos e tal. E o interessante desse caso é que ele envolveu a Força Aérea, uma perseguição. Na época, isso aconteceu à noite. O brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima teve que pedir autorização para o ex-presidente Sarney. Tava dormindo o bichinho. E aí acordou ele e falou assim, cara, tá tendo uma invasão aí. Como que seria o Sarney anunciando que a gente teve um contato com um disco voador? Alienígenas! Na verdade, eles não sabiam, né, o que era, né? Aí eles pensaram, pode ser guerra, alguma coisa, né? Tá acontecendo. Não, mas aí é bom falar que nessa época tava tendo uma guerra, né? Qual? A da Malvinas? Guerra das Malvinas. Guerra das Malvinas, sabe? Tá tendo Guerra das Malvinas, tinha um grande deslocamento, isso aí o pessoal, todo mundo sabe, tinha muito caça indo pra lá e pra cá então, e tal, o espaço aéreo ele era mas era objeto pra dedéu ali, né, que apareceu naquela ocasião, assim, pelo que a gente pôde apurar, depoimentos, né, alguns casos militares também, os relatórios, né, esse aqui é alguns relatórios que foram liberados lá no Arquivo Nacional, peguei só 4 aqui, daquela época, esse aqui é um dos principais, né, que traz a conclusão, mas o interessante de tudo isso é que o brigadeiro, depois que teve a perseguição, ele falou assim, vamos colocar os controladores de tráfego aéreo, os pilotos ali, para falar o que aconteceu, como é que foi. Eu achei bem legal que foi transparente naquela época, parecia que haveria uma abertura, mas rapidamente a Força Aérea se fechou em copas, porque o Mourão, né, o astrônomo Mourão, ele veio a público lá e falou, não, os pilotos aí confundiram com reflexo de Vênus, de Marte, sei lá o que era, na asa do avião. Você acha que o piloto ia confundir reflexo de Vênus na asa do avião e era um monte de objeto? Então tinha que ser um monte de Vênus também, né? E aí a aeronáutica se fechou. O que aconteceu? A partir daí, a gente começou a incomodar, depois de algum tempo, pedindo explicações para o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, que é alguns documentos de 91, até de lembrar pro 96. pessoal que esse caso da Noite Oficial dos OVNIs, ele tá liberado lá também, pro pessoal baixar. Né? Tá liberado. Mas qualquer um de vocês aí, pessoal, pode pegar, pode entendeu? pegar esse material, ler e saber. Tem telex dos Estados Unidos, Os Estados Unidos também estava envolvido no negócio. E aí, o interessante é que a aeronáutica, ela acabou tomando um posicionamento falando, olha, o que aconteceu, na verdade, eram plots, defeito nas telas dos radares, anomalia eletrônica,
e que não houve nenhum avistamento visual. Ou seja, ela mentiu dos dois lados. Quando Aí eu vou colocar minha questão, né? Esse lance de ser problema no radar, isso aí pode ser muito mesmo, entendeu? Então, mas teve Porque o falavam que avistamento os visual equipa- também, então, né? mas aí dos vamos lá. pilotos. Os equipamentos não eram da melhor Qualidade. Não era. possível. Segundo, o equipamento não é para detectar isso também. Entendeu? Ele não foi feito, lógico, né, pessoal? Você não vai construir, não, eu vou construir um radar aqui para detectar disco voador, né? Não foi para isso que Não foi para isso que ele foi feito. Pode ser um mau funcionamento? Pode ser alguma coisa que apareceu ali e o controlador não sabia o que era? Pode também, entendeu? Pode ser uma nuvem que era muito, muito pesada e ela marcou. Pode ser sprites, tá? Pode ser sprites também, as sprites que nós vimos aqui. Pode ser que apareceu ali, o cara não sabia. Cara, tá aparecendo aqui uma coisa, tá piscando aqui, tá piscando pra lá. Cara, manda esses caras decolar. Eu não quero nem saber o que é isso aqui não, cara. Manda esses caras decolar aí e ver lá o que é, entendeu? Então, por isso, a gente volta aí no negócio que a NASA falou. A gente precisa ter um equipamento que seja capaz de... Lógico que a gente não vai fazer um equipamento para detectar isso, mas que ele tenha uma certa versatilidade ali e treinar, principalmente, o operador do radar, entendeu? Porque o operador ele não é treinado, ele é treinado para ver uma determinada coisa. Qualquer outra coisa que aparece, cara, o cara fica sem... Cara, o que é isso aqui? Ah, não sei, cara, ó, decola aí 4 F5 aí, vão lá atrás dessas coisas, cara. E aí a gente vê o que dá, entendeu? Entendi. Então, com relação ao Sprite, né? Eu, particularmente, eu não acredito. Porque, assim, embora eles tenham dado uma explicação anterior à liberação desses documentos, ou seja, em 91, 96, falando que era anomalia magnética, quando saiu o relatório oficial da Aeronáutica, de 86, 2 de junho de 86, o que ele falava? Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação não forçosamente tripulados. Ou seja, poderia ser alguma coisa teleguiada. Ou seja, os militares que fizeram toda uma investigação chegaram à conclusão que não seria Sprite, porque não tem característica, porque os objetos eles estavam numa altitude bem mais baixa da onde acontece um Sprite. Então aí pra mim é que pega, cara. E houve Entendeu? a detecção em 3 tipos diferentes de sistemas de radares. O próprio NORAD, ele entrou em contato com o governo brasileiro também, houve essa detecção. Então, assim, houve objetos que chegaram a pousar, ou seja, o Sprite não desce lá do céu e pousa. Mas eu tô falando da perseguição, da perseguição famosa lá, entendeu? Isso. Então, e a perseguição, ela foi no dia 19, mas depois ocorreram vários outros fatos durante 10 dias. E no dia 29 de maio, o que aconteceu? Por uma coincidência muito louca, o Sérgio Mota, que é o que deu a dica, né? Que ele inclusive, ele fala uma célebre frase assim: bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores, né? Ah, é? Ele falou... A imprensa é muito foda, não, cara. Mas não foi imprensa. Ele falou isso pros caras do Sindacta de Brasília e de São Paulo. Porque eles tinham um telefone dedicado para avisar. Falou, tem uns negócios estranhos aqui. E ele trabalhou no dia 29 também, tava no turno dele ali, né? Tava na escala. E aí aconteceu de novo aqueles avistamentos. Só que o que ele relatou? Eu tenho, inclusive, esse depoimento dele... Sobre Santos tinha um objeto maior em forma de charuto. Esse relato é famoso. E os objetos menores começaram a ir naquela direção, entrar. Aí ele comunicou o pessoal de novo, falou, tá acontecendo de novo o negócio aí, esses avistamentos. Só que aí o comando da Aeronáutica falou, só que a gente não vai decolar as naves de interceptação, F-5, Mirage, nada, porque daquela vez a gente não chegou nem perto. Teve um objeto lá, saiu de 0 para Mach 15. Aí, pra mim, é que já começa os negócios, cara, entendeu? Viagem. Não é que é viagem, cara. É de porque... De 0 pra Mach 15, de 0 pra Mach 15 vezes a velocidade do som. Mas isso foi detectado no próprio equipamento.
de bordo das aeronaves. Então, mas aí que é aquele negócio do equipamento que a gente tá falando, Não tá entendeu? preparado. Então. Mas se realmente não funciona... Porque o de agora, cara, o de agora... Ô, Sacane, você não quer acreditar em nada também, né? Eu não quero, né? Eu tô vendo aqui o pessoal falando. O de agora também, cara, o pessoal falou lá... De agora, você tá falando qual? De agora, há poucos anos atrás, 2, tá. 3 anos atrás, que a NASA apresentou, falou, esse aqui foi relatado como sendo supersônico. Os caras fizeram o cálculo da velocidade, mas não era nada, Ué? entendeu? Mas é por conta disso, cara. Você não ter referência é muito foda, entendeu? Sacane, mas o cara era piloto, não sei. Não estou nem aí. O cara era piloto, entendeu? A preocupação dele no momento é pilotar o avião dele, entendeu? É pilotar o avião dele. O lance é esse aí, né? O que aconteceu ali? Pra mim, não é nada de outro mundo, entendeu? Mas também os caras falam, um fala, o outro diz, aí o outro vai lá e tal. Uma coisa que eu concordo é o seguinte, que o comportamento da aeronáutica é estranho, isso entendeu? Por que fica nesse disse-me disse, e uma hora diz uma coisa e outra hora diz outra coisa? Porque tava acobertando. Isso aí eu acho um comportamento estranho. É estranho mesmo, cara. Agora, você só acoberta uma coisa se realmente aquele negócio... Mas aí, é real e é estranho. Se a gente voltar pro lance que a gente tá falando da grana, por que o cara ia... Cara, tá aqui, ó. Tá aqui, cara. Nós estamos mas no Brasil, com eles, cara. No Brasil, aqui não é isso que tava funcionando naquela época, não. Acredito que não. Teve um militar, viu, Sacane, que me procurou, da aeronáutica mesmo, desse caso de maio de 86, e jogou na minha mão fotos. E ele falou que as naves de interceptação, elas tinham armamento de um lado e tinha câmera do outro. E aí, eu fiquei assim, falei, filmaram o negócio? Aí pedi via SIC, eles falaram que não tinha o vídeo, não tem vídeo. Só que olha que coisa doida, assim, pra gente ir pra Varginha. Um desses relatórios, deixa eu achar ele aqui, ele fala dos filmes. Aí eu falo, e é documentação liberada pelos próprios militares. Aqui, ó. Olha o que tá escrito aqui, ó. Foi feita a gravação de vídeo na cobertura radar do Couto. Então tem vídeo. Devido ao aparecimento de plots no sul do Galeão. Então, isso aqui é até legal de falar. Concorda que tem vídeo? Não, concordo. Pelo menos tá escrito aqui, né? Tá escrito no documento oficial da Isso aqui foi até legal eu ler, aeronáutica. porque muita gente vai no meu canal e fala assim, não, cara, os caras falaram que eram dito. Então, aqui, ó, plots. Era assim que eles falam. Plot é o plot é aquele ponto que aparece no radar. Tá. O OVNI, como ele é concreto, então ele vai refletir aquela solidez. Ou o OVNI dele, ou qualquer coisa que ou aparece qualquer no coisa, radar, um avião. ele é relatado como um plot no radar. Tá. Esse é o termo qualquer técnico. coisa. Entendi. Só que assim, por exemplo, o OVNI geralmente ele não tem uma numeração. Essas aeronaves aí que estão de carreira normalmente nas trajetórias, aparece lá no escopo do radar o prefixo da aeronave, tudo bonitinho. Geralmente quando é OVNI aí não aparece. Só que eu tive numa torre de controle recentemente, não tão recentemente, mas eles mudaram o esquema de detecção e agora o equipamento, ele está mais moderno, ele desconsidera. Se aparecer um OVNI ali, que não tem número, não sei o que, fica um tempinho e aí depois ele já desconsidera, porque os OVNIs, segundo, né, a aeronáutica, eles não oferecem um risco potencial para os pilotos, tal. Eles só tiram lá da pista tal, sobe um pouquinho, desce um pouquinho e fica tudo certo. Enquanto não abater aí um casco. Exatamente. O que você ia mostrar? O que acontece? A ufologia, lembra que a gente falou que foi em 47? Mas existem, por exemplo, recortes de jornais, alguns fatos que foram mencionados ao longo da história antes da era moderna dos discos voadores. Eu trouxe alguns aqui, por exemplo, na Gazeta Oficial do Império do Brasil de 1846, conta um caso, aqui ó, de avistamento no Rio Paraguai visto pelo Leverger, que era um cara da Marinha Brasileira, 1846. Aí eu trouxe um outro aqui, ó, uma luz misteriosa move-se no morro, em Minas Gerais, 1939. Aí é que é o meu negócio, Aí que cara. pega o... Não, aí é que pega, entendeu? Porque é o seguinte, cara. O céu, cara,
São pouquíssimas as pessoas no mundo, entendeu? Aliás, muito astrônomo, cara, nem sabe direito o que acontece no céu, entendeu? E aí o cara fala assim, uma luz estranha se move no céu. Cara, isso pode ser milhões de coisas. Pode. Até ser uma nave alienígena. Você tem... Aí para você afirmar que é uma nave alienígena e provar que ela é alienígena, você vai ter que eliminar tanta coisa antes, mas tanta coisa antes, cara. E assim, se você ir cada vez mais pro passado, as pessoas tinham menos informação ainda. Menos informação. Por exemplo, hoje se você pegar uma pessoa e colocar ela para ver o céu, dificilmente ela vai saber se, quando passar alguma coisa no céu, ela vai saber o que é. Ela não vai saber se aquilo é um satélite, ela não vai saber se é a estação espacial, se é o Hubble, se é a estação chinesa, se é um fenômeno meteorológico, se é um fenômeno atmosférico, se é uma combinação dessas coisas todas. Uma outra se é o coisa... satélite Starlink. Se é Starlink. Outra coisa, cara. A pessoa fala assim, nossa, aquilo lá tava rápido pra caramba. Ela não tem essa noção, cara. Qual é a sensação? O Ela que não pode tem. dar a sensação de que tá rápido demais? O que pode dar pra ela? Ela vai comparar com coisas que estão paradas normalmente, Ela entendeu? compara, hoje em dia, compara com avião, Mas né? mesmo avião. Com helicóptero. Ó, todo mundo sabe disso aqui. Às vezes, dependendo do ângulo que você tá do aeroporto, você olha o avião, parece que o avião tá subindo assim, ó. O Lito até fala, né? Ah, não existe avião que sobe na vertical. Não, tem gente que fala, eu vi o avião subindo na vertical, eu tenho certeza. E por que é essa impressão? Perspectiva, cara. A perspectiva, a falta de orientação que você tem, principalmente quando o céu está muito azul. Quando o céu tem nuvem, você não vê. Se você ficar na mesma posição aonde você viu o avião subindo na vertical no céu azul e for lá um dia que tiver nuvem, você vai ver que ele não está na vertical. Porque aí você tem como comparar. Entendeu? A nuvem tá te dando A nuvem te dá uma referência. Agora, se o céu tá todo azul, você não tem referência nenhuma. Então, essas coisas de, fez zigue-zague, fez... Cara, isso aí pra mim, e não só pra mim, não. Hoje, o pessoal que estuda isso, eles estão eliminando. Tanto que até a própria NASA falou, cara, relato, esquece todos, cara. Porque relato, cara, não tem como você confiar num relato. Não tem como, entendeu? Eu posso falar, cara, eu tava vindo pra cá e eu vi uma luz passando ali em cima da marginal. Era uma luz amarela, vermelha, assim, assado. E aí? E se você tiver 2.000 testemunhas e com o depoimento coincidente em cima daquilo e, segundo as características, não fosse, por exemplo, atribuído a um fenômeno astronômico, meteorológico... Mas como que eu vou saber que não era? Então, por exemplo, esse aqui envolveu 2.000 pessoas em 1939. O fenômeno foi visto vários dias e numa posição baixa, num morro em São José del Rei. Então, mas aí eu quero... Agora, eles não sabiam o que era, não falaram que era disco voador, mas, por exemplo... Porque aí é foda, cara, porque uma luz... Cara, uma luz misteriosa pode ser 1 zilhão de coisas pra tua luz misteriosa. E pode muita gente ver também ao mesmo tempo. Pode muita gente ver. E tem aquela outra coisa, cara. Dependendo da comunidade, quanto menor a comunidade, isso ainda é mais grave. Porque assim, eu chego ali e falo assim, caramba, cara, olha aquela luz lá se mexendo. Aí você vem, fala aqui, Vilela, tá se mexendo, cara. Aí você vai ficar olhando e fala, caramba, pior que tá se mexendo mesmo. Aí vem outro e fala, caramba, tá se mexendo. Nessa aí a gente junta fácil, cara. Se a gente sair aqui na rua, a gente junta em 5 minutos umas 40 pessoas que vão falar que tem algo mexendo no céu e que não tem absolutamente nada se mexendo. Ah, para. Acontece, cara. É uma Isso coisa aí, isso aí de pertencer a um grupo... de pertencer a um grupo, de falar, caramba, cara, se tá todo mundo falando, eu que vou ser o diferente, cara. Entendi. De jeito nenhum, eu concordo com essa galera aí, entendeu? Vai ver que eu que não tô vendo bem. Porque já tem relato de um estádio inteiro ver, né? Um estádio Tem estádio, tem, por exemplo, um caso pesquisado pela Força Aérea Brasileira, em Linz, onde mais de 400 pessoas viram de um colégio, os professores, Mas aí é que tá. os a alunos. minha questão é a seguinte. E foi viram fotografado. Mas viram o quê? Viram um objeto voador não identificado. Aí não, mas tem era como um a gente objeto? falar. Era um objeto voador não identificado. Por quê que eu falo isso? Por exemplo, no livro que eu te presenteei, tem nessa região mesmo de Biúna ali, pousos dessas naves, onde ficaram marcas, e a aeronáutica investigou isso e detectou, inclusive, alterações no solo no pouso dos objetos voadores não identificados. Então, por exemplo, embora eu concorde em parte o que você está falando dos relatos, né? Os relatos pode ser alguma coisa incipiente, pode ser influenciável
por outras pessoas dessa forma. Ou aí, pode ser muito tá detalhado, mexendo, tal. que pra mim aí é pior ainda. Como assim? O cara fala, não, cara, eu vi, ele virava, ele mexia, ele rodava. Quanto é tinha muito luz. detalhado, aí você acha mais preocupado. Eu acho também, cara. Porque é o seguinte, cara. As pessoas, todos nós temos um viés, cara. Entendeu? E temos referências Você que a fala de gente viés, carrega. eu tenho a minha bagagem do Exatamente. que se eu sou cristão, eu tenho toda uma bagagem de imagem. De interpretação. De interpretação. Se eu sou um cara que lê muito, que assiste muito filme, ou se eu sou um cara do campo. Exatamente. Tá. Tudo isso influencia, entendeu? Tudo isso influencia. Então, eu concordo, assim, em parte, que os relatos, alguns podem não ser confiáveis, mas a gente não pode descartar também totalmente os relatos na ufologia. Embora a ufologia hoje, ela não vive só de relatos, vive também de provas, de evidências físicas, de radarização, de documentação. E assim, se a gente for pensar que os militares hoje estão empreendendo tempo, dinheiro, e já há bastante tempo que fazem isso, então é porque alguma coisa tem ali. Agora, talvez a gente não tenha ainda as respostas corretas para esse fenômeno. Está sendo estudado. Os Estados Unidos criaram lá agora um escritório, né, a ARO, né, e que tem o Kicker Patrick, né, que é o diretor. Ah, sim, tem. E ele está lá estudando, embora eu entendo que muita coisa dentro desse nicho, né, da ufologia, metamateriais, ultramateriais, quando chega na mão de algum departamento desse e tudo mais, os caras estão mais interessados em pegar essa tecnologia e usar de alguma forma. Porque ninguém é burro, né? Nenhum país assim, vai pesquisar e usar bilhões de dólares. Por exemplo, o Biden lá, ele colocou na parte de inteligência, inclusive de OVNI, 850 bilhões. Foi destinado agora, bilhões de dólares. Então, assim, você não coloca e aporta um orçamento tão gigantesco desse se não tem alguma coisa. A NASA, por exemplo, ela se manifestou agora, né, recentemente, falou 4 horas lá assistindo aquela porcaria, perdendo meu tempo, né? Esperava alguma coisa a mais, mas a NASA esconde também. E ficou evidente para mim que a NASA ali, ela não queria perder o time, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa em termos de revelação de vida extraterrestre, de alguma forma, não sei se bactéria ou alguma coisa mais elaborada, e a NASA não quer ficar para trás. O que eu queria colocar uma questão pro Sacani é isso. Eu também desconfio muito de relato e tudo mais. Mas quando são militares, quando são pessoas que estão acostumadas... Mesmo Não assim... estão acostumados, cara. Sacane! Ô, militar, cara. Militar, O cara que... Qual militar? O cara que tá voando no caça lá e vê uma... Aí, pronto. Ah, então. É isso que eu ia falar. Vamos lá. O pessoal fala assim... Só uma coisa. A gente vai sair desse debate com uma resposta. Eu não admito sair daqui sem saber se existe vida alienígena ou não. Então... Fiquem aí, porque até o final do programa a gente vai provar ou não. E eu queria abrir uma enquete aí, ô Paquito, para ver se o pessoal... 2 enquetes. A primeira é se o pessoal acredita em vida inteligente fora da Terra. Dentro da Terra, eu sei que tem várias dúvidas, né? Tem muita dúvida. Então vamos primeiro para fora da Terra. É uma inteligência limitada, exatamente. Né? Limitada, Mas, né? Sérgio, então vamos lá. Essa questão de militares ou pilotos, por que também não pode ser muito Vamos lá. acuradas? Piloto, cara, ele não conhece o céu, cara. Ele não conhece. E outra, ele nem tem que conhecer. Você fala não conhecer o céu, não quer dizer que ele não sabe pilotar, voar. Quer dizer que ele não mas isso aí conhece... Não é conhecer o céu. Pilotar o que é pilotar. Conhecer o céu é o seguinte, passou alguma coisa na frente dele. Ele não sabe. Se você chegar para um piloto e falar assim, cara, que planeta que é aquele ali? Ele não vai saber qual que é. Ele não sabe. Mas tinha que saber. Não. Tinha. Não, o piloto... Não, cara, porque o piloto... Ele não pode usar as estrelas para se orientar ou não? Viu? Nos cursos dos pilotos, eles são orientados. Eles têm uma matéria a respeito de... Quanto é? É um mínimo. Eles são especialistas. Eu já conversei com vários pilotos de Boeing, de tal, não sei o quê. Os caras não sabem nada. Cara, eu não sei e ele nem tem que saber, porque a função do piloto é pilotar o avião. Mas tem que saber. Agora, na hora que aparece um negócio da frente dele, e isso ficou claro no final do ano passado ali em Porto Alegre. Ah, é? Aquele monte de relato, então, né? Aquele monte de relato, os pilotos vendo o mesmo objeto e um falava, não, ele é vermelho e redondo. O outro falava, é amarelo triangular. Azul. O outro é azul e não sei Sério? o quê.
Foi. Então, por isso que aí você tá pegando pilotos fazendo um relato e olhando para a mesma coisa e cada um falando uma coisa, cara. Então é muito complicado. Então, piloto, militar muito menos, cara. Militar muito menos. Militar não conhece o céu, militar não sabe que fenômenos atmosféricos mas existem. não tem uma experiência Não tem, cara. Não sabe. pilotar. Não sabe. Militar nenhum, cara. Você parar qualquer militar e mostrar o céu pra ele, vai falar, cara, o que é? Eu sei nem o que tá acontecendo. Você fala, aquilo ali é a estação espacial. Pra ele não sabe. Ele não sabe, cara. Eles não estudam isso. Eles não estudam fenômenos atmosféricos que ocorrem. Não é do métier desses caras estudar essa coisa. Entendeu? Não são especialistas. Não são. Eles não são. Mas eles têm que saber um mínimo. Agora os dois vão entrar em acordo aí contra mim. É isso agora. Não, cara, mas porque eles não param pra estudar. Então, assim, eu vi uma bola que riscou o céu. Primeiro, quem disse pra você que era uma bola, cara? Entendeu? Uma bola é um negócio que é uma bola. Uma bola é uma bola. E quanto mais longe, mais difícil de você definir se é. Não, ela tava subindo, ela tava descendo. Cara, então, você por não isso tem que é referência, importante cara. a radarização ou algum tipo de Aí sim. equipamento Que é o que a NASA registrem. defende. Foi só 77, né? Durou de 76 até 84. Tá, A então, Operação Prato, ela é famosa pela quantidade de relatos? Por que é tão falada? Por conta da agressividade do fenômeno naquela época, né? E por ter, por exemplo, exames clínicos que foram feitos nas Ter despertado o testemunhas. lance da aeronáutica, ter passado lá um tempão lá, né, estudando e tudo mais. Isso aqui é só uma parte dos documentos da aeronáutica, da Operação Prato, Que relatam... que estão no Arquivo Nacional. Aqui, ó. Nossa. Ó, daqui a pouco a gente vai falar do Ubatuba. Eu vou Mas deixar o Ubatuba isso daqui mais o que pra que gente. é? São fotos? São relatórios oficiais da aeronáutica. Eles iam pra lá fazer um trabalho de campo, cara. Eles ficavam lá fazendo vigília, entendeu? Olha só, E aí aparecia as coisas, eles... tem as fotos, relatórios, Eles né, que eles faziam os mapas da trajetória dos objetos e tal. Isso já está no Arquivo Nacional liberado. Entendi. Tem muito mais coisa. Tem do SNI também. E é documentação produzido pela aeronáutica. 130 páginas. Digando que pra mim, não vale muita coisa não, mas tudo... Porque são Agora- relatos. Cara, porque assim, cara, nós estamos falando aqui de 1976. 77, 78. ó. Então, 77. É. Quem que foi pra lá fazer esses negócios? Qual que era o nível desses caras aí? Assim, por exemplo, eles não tinham tanto nível, eram militares. Então. Aí pra mim, cara, eu já cara, pode ser o documento que for, cara. Você põe um cara desse, cara. Eu já trabalhei na Amazônia, cara. Entendeu? Eu já trabalhei na Amazônia. Com petróleo lá. Passei bastante tempo lá. Entendeu? Trabalhei lá no meio da selva mesmo, explorando petróleo. Enfiado Não lá tinha no meio. Enfiado, não tinha nada. Cara, se você tem a cabeça um pouco fraca, você fica maluco. Por quê? Porque, primeiro, De relatos? é barulho de tudo que é jeito que você nunca viu na sua vida. À cara. noite, né? À noite, cara. Cara, é assustador. Eu É já dormi assustador, também. Fui cara. com o Richard lá no meio. Então, você já foi Cara, lá. uns barulhos que você fala que animal tá fazendo Cara, isso. você acha, cara, eu tô sendo atacado, cara. O mundo tá sendo atacado. Exatamente, porque são aqueles bichos lá de hábito noturno, que de dia eles não aparecem, de noite eles aparecem, e eles têm cada vez uns barulhos mais esquisitos. Você vê um monte de coisa, cara, tem uns bichos esquisitos pra caramba. Você viu luz, você viu alguma coisa diferente? Você vê luz brilhando no meio da selva, você vê luz brilhando no meio do não sei o quê, entendeu? Então, assim, pra um cara... Aí vamos lá, né? Você vai vamos lá pra 1977, galera. 76, 77, essa época aí. Pega um militar. Quem que era o militar? Cara, devia ser um... Cara, sem brincadeira, não era um puta do militar top, cara, que ia ficar lá no meio do mato, do nada, observando, cara. Era um cara qualquer, entendeu? Esse aqui era um dos militares. Esse era o capitão Irangeolando. Não, mas aí beleza. Esse aí era o capitão. Esse era o capitão Então. Irangeolando. Mas ele ficava lá no meio do mato? Ele não ficava, né? Esse aqui, ó. Ele não- Esse daqui. esse aí não ficava ele no meio do ficava, mato. Não, ficava. acho que não ficava, cara. Então, ó, pelo que a gente apurou, eram 25 militares e eles formavam equipes de 5 em 5. Quando eles foram para Colares, eles se refugiaram na Praia do Machadinho, né? Tinha alguns pontos estratégicos, montaram lá os equipamentos e as barracas. E aí ficavam registrando em vídeo e em foto e tentando algum tipo de interação com esses objetos que apareciam lá. Mas eles mesmo nunca tiveram, né? O quê? Interação. Interação com fenômenos? Sim. Com as naves e com seres. Com seres. Com seres também.
Os militares? Os militares. Eu vou passar aqui alguns nomes, por exemplo, desses militares. Eu tenho alguns nomes, assim, a equipe é grande, são 25, mas alguns já morreram e outros estão Mas vivos. qual que era a patente deles? Aí vou te falar. Tinha o capitão Irangê Holanda Bolívar Soares de Nogueira Holanda Lima, que era o chefe. Aí tinha o primeiro sargento João Flávio de Freitas Costa, o segundo sargento Moacir Neves de Almeida, esse está vivo ainda, o terceiro sargento João de Deus Barbosa do Nascimento, já morreu, terceiro sargento Álvaro Pinto dos Santos, taifeiro Edivaldo Douglair Correia Pinheiro, está vivo, e também outros, por exemplo, o chefe, né, era o Camilo Ferraz de Barros, que era o do primeiro Comar, primeiro comando aéreo lá, entre outros, né? Que participaram como militares ali investigando. Agora, cada militar desse, ele não usava o seu nome real. Claro. Eles usavam um codinome. Por exemplo, o Irangê Holanda, ele usava o codinome de Ernesto. Então, ele se apresentava para a população ribeirinha como Ernesto, né? Isso aí sim. Com relação a essas operações, então eles fizeram, né? Filmagens, tem os vídeos. Mas, por exemplo, essa foto aí que você está mostrando. Qual? Essa? Essa aqui. Peraí. Cara, isso aí... O que pode ser isso aí? 1 milhão de coisas, cara. Mas era o que eles tinham, né? Então, Na mas o que eu falo é o seguinte, cara. A gente não pode pegar e falar assim, pô, Operação Prato é uma evidência, cara, tá aqui, ó, cravada de que a gente... Não teve, cara. Uma foto dessa aqui, vamos ver aqui. Cara, isso aqui... Pode ser 1 bilhão de coisas. Cadê, pode ser, por exemplo, qual a abertura que ele usou? Qual o tempo de exposição que ele usou? A gente não sabe, cara. Então, o cara ia lá, tira foto, entendeu? Esse é que é o negócio, entendeu? A gente não pode... porque senão, cara, eu vou fazer a Operação Rio Paraíba. Eu vou ficar lá, cara, pego minha câmera, ajusto ela de um jeito, cara, que eu mostro OVNI lindos pra vocês, entendeu? E aí é foda, entendeu? Então esse que é então, mas, assim, que é a questão. Por ser uma equipe de militares que foi orientada naquela época a investigar o que estava acontecendo, porque esse fenômeno lá no Pará, no Maranhão, estava causando pânico das populações ribeirinhas, então eles tinham assim o dever de apresentar alguma resposta. Aí, pra mim, que é o grande problema também. E era um problema, porque você tinha que trazer uma resposta. Isso, e tá frente a frente um negócio que eles não sabem o que é. Que eles detectaram que não se tratava de um armamento secreto, sei lá, de algum outro país que estavam ali. Iam fazer o que também naquelas regiões? Naquela época também, E o né? interessante é que, por exemplo, você pegar a doutora Velaide Cecim de Carvalho, que era da unidade sanitária de Colares, ela atendeu dezenas de pessoas ali que foram atacadas. Então, nesse caso, eu sou mais pro lado da população ali, do que pro lado dos militares, então com uma foto qualquer, cara. Porque uma foto, cara, assim, sem brincadeira. Essa foto aqui, cara, isso aqui pode ser muito bem uma estrela muito brilhante, que o cara não sabe mexer na máquina. Uma entendeu? estrela pode ficar aí assim? Pode, ó. Dependendo do tempo de exposição, da abertura que você coloca, cara, e tira a foto de uma estrela. Então, mas essa aqui tá no chão, né? Então a estrela, ela desceu, né? Então, mas pode ser uma estrela que tá beirando aqui, ó. É a estrela cadente essa aí, não, né? Mas pode ser uma Descente, estrela, né? ou o planeta Vênus. Não, mas essa daí tava no solo mesmo, entendeu? Tava próximo ali. Ah, não era no céu? Não, aqui, ó. Você pode ver que tem até as árvores. Aqui ela tava bem baixa. Ah, tá baixo Então das não árvores. tem como ser uma estrela, né? pode Um ser uma astro. Pode bola ser, lá, cara, o pode raio ser, bola. cara, pode ser 1 milhão de coisas, Ó, cara. por exemplo, tem essa foto aqui que ela foi tirada em 79 sobre Manaus por um piloto da Varig, né? Foto antiga, tal, foi analisada e foi justamente naquela época em que o fenômeno chupa-chupa ele migrou do Pará, do Maranhão para o Amazonas. Aí começou um monte de ataque, né? Se a gente pegar aqui, ó, disco voador repelido, Então, aí pra mim isso aí já é um grande problema, cara. O qual? Porque aí também, aí você coloca pra mim, aí você... O pessoal deve estar me xingando pra caramba, né? Mas tudo bem, tem problema não, Paquito? pode me Como que xingar, tá? Como podem que tá? me xingar. Primeiro eu quero saber o resultado da nossa enquete. Ó, vamos lá. Tivemos 7.700 votos. Opa. E 72% da galera acha que existe vida inteligente fora da Terra. Então eu tô ferrado. Então Deve vamos- estar me xingando. Vamos para a próxima enquete. Sugere aí.
Todos. já tivemos contato com alienígenas aqui na Terra. Boa, coloca aí. Já tivemos E o pessoal contato. tá xingando ou tá do lado do Sérgio? Seja sincero. Não, a galera tá contando pontos aqui. Às vezes a galera aparece aqui, 2x0 pro Sérgio, 2x0 Isso, tem pro ponto Edson, não, cara. 2x2. Então tá dividido aí. Tá dividido. E... Desculpa, eu vou ter que ler isso aqui, Edson. É que o Felipe Raime... Ai, o Felipe Fala, Raime. Filipão! Cuidado, o Felipe Raime é meio sem noção. Tem palavrão no meio? Não, não tem Ah, palavrão, então tá mas bom. é que ele tá curioso com o barulho que faz o chupa-chupa. Por quê? Ele perguntou aqui, qual que é o barulho que faz o chupa-chupa? Por quê? essa curiosidade. Então, naquela época, quem escutou algum tipo de barulho, assim, parecia tipo um zumbido ou tipo uma descarga elétrica Sei, sei. quando viram esses objetos Mas por mais que chamaram de próximos. chupa-chupa? Por causa das marcas? É por causa das marcas. Ah, tá. E, inclusive, o Daniel Rebisso, que é um dos investigadores lá daquela época, ele chegou a escrever esse livro, Vampiros Extraterrestres na Amazônia, Aqui, onde tem aqui a pesquisa da FAB, a investigação que ele fez nessas comunidades ribeirinhas também, mas o que é interessante é que os objetos eles pousavam. O que a gente pôde identificar lá também foram, por exemplo, pousos desses objetos na fazenda Jeju. Então, por exemplo, não era apenas luz, não era estrela que estava descendo, marca na terra era aqui. algum tipo de objeto voador não identificado que deixava a marca. Esse aqui, por exemplo, é na fazenda Jeju, no Pará, e esse aqui é em Santana, no Amapá. E a gente percebe, se você pegar essas marcas aqui, elas são muito similares a essas marcas que aconteceram no Pará. Então pode, assim, a gente pode especular que poderia ser o mesmo tipo de são objeto. queimadas. Aí teria que investigar direito. Agora, o que você ia mostrar ali do jornal, O que que Aham. é? porque aí pra mim tem um outro grande problema, que é quando a imprensa entra na parada, cara. Porque aí o cara do jornal vai lá e escreve assim, disco voador, não sei o quê. Vai, ferrou, cara. Ele já tá definindo. Aqui eles falavam disco voador, né? O É. disco voador em Belém, apareceu Então, na Pedreira, disco moradores voador, da não sei Matinha aonde. viram o Aí disco voador. Então, isso aí Ó, já, Foco isso aí já fez influencia, cara. Foco- fez mais 2 vítimas, né? Então, O que é foco? o foco É o era foco de luz. aquele objeto, Tá. aquela luz, né, que fazia as marcas nas pessoas. Aqui, ó, a aurora, na época, quando ela foi atacada também, ó, evoluções dos objetos no céu de vigia, luz misteriosa apavora Viseu, que já é uma outra cidade, né? Então, assim, houve realmente um pânico generalizado que o pessoal era obrigado a comprar fogos de artifício. Tinha prefeitos que encomendavam isso de Belém para depois distribuir entre as pessoas ali, porque à noite era um terror. Começava a aparecer Pra assustar? para soltar, para ver se espantava aquelas luzes que apareciam. E como essas populações ribeirinhas viviam da pesca, e a pesca era noturna, Será? Tem... eles ficavam impossibilitados de praticar a que sua ano que é isso? profissão. 77, 78, 77, 79. 78, o que a gente tinha... Como que a gente tava de aeronave, essas coisas? Que época que... Não, cara, assim, primeiro não dá pra saber de outros países, né? É, de outros países eu tô falando. É, de outros países não dá, né? Agora, assim, eu até acho que nem era nave de nada, Não. não, entendeu? Eu acho que isso aí, cara, tem uma boa culpa da imprensa, principalmente causar esse pânico todo, entendeu? De sair falando luz misteriosa. Quem é o jornalista, cara, pra escrever que uma luz é misteriosa? Sendo que ele não deve ter nem visto a luz, entendeu? E é Assim, misteriosa pra ele, O que ele Carlos não sabe Mendes, o que é, cara. que era um dos jornalistas, aquele livro que eu te presenteei, ele foi um dos que viu. Durante a investigação Mas aí que dele, tá, ele viu o quê? viu luz. Luz. Aí Luz. vê luz, cara. Agora, O cara tem vê uma depoimentos... luz e escrever luz misteriosa, isso é muito... Pra mim, isso é uma já- falta de ética gigantesca, Ele já cara. tá dando uma... Ele já que tá nem- pondo um- É que nem ele colocar um culpado já julgado. entendeu? Exatamente. Então, mas teve gente que chegou a ver aeroforma em forma de disco mesmo. Né? Alguns casos na Amazonas, alguns casos no Mosqueiro, na Baía do Sol,
né? Então, a gente tem alguns casos em que foi visto nave metálica. Isso está descrito nos relatórios oficiais também. Nave metálica. Metálica e redonda, né? Sem asa. Então, era uma aeroforma, era alguma coisa. E aí, por não ter um nome talvez mais específico, os caras chamavam de disco voador. Porque naquela época, né, década de 70... ainda tava, né, com aquela coisa de disco voador. Então, era as matérias sensacionalistas, muitas vezes, mas que traziam também um bojo de informação real que aconteceu. Olha, um dos casos assim bem emblemáticos, né, da ufologia brasileira é o caso da explosão do OVNI em Ubatuba. Hoje a gente tem, inclusive, por exemplo, menção desse caso em documentos do projeto Blue Book, que é o projeto Livro Azul e tal. A gente sabe que foi um engodo, aquilo tal, mas casos brasileiros naquela época já eram investigados pelos norte-americanos. Eles vinham para cá e coletavam todo esse material, né? Principalmente casos que tinham aí algum tipo de evidência física, por exemplo, a queda de um objeto em leme, né? Tem esse caso que é citado nos documentos. É lógico, tem que dar um desconto que tinha disco voador, mas também tinha artefatos espaciais, porque a gente estava ali em plena Guerra Fria, né? Então caía alguma coisa russa, tal, e os americanos tinham interesse também de ter isso. Isso aí é até legal da gente até pontuar, né? Porque a gente tá falando ali da Operação Prato foi em 76. Esse do caso de Ubatuba foi que ano? 57. 57, né? Isso. Só que o projeto Blue Book ele iniciou em 52. Isso, um pouco antes, né? Isso. Então, só pra gente posicionar o pessoal no tempo, né? Esse de Ubatuba, ele é anterior ainda até o a Operação Prato, lá que foi em 77. E aí, o que aconteceu? Os americanos estavam aqui interessados nisso. E eu achei alguns documentos do projeto Blue Book que citam o caso de Ubatuba também, só que curiosamente as listas que constam lá do projeto Blue Book tá escrito a caneta assim, missing case. Entendi. Ou seja, essa pasta de Ubatuba que teoricamente teria que estar disponível no Arquivo Nacional Norte-Americano, não está. Foi parar em algum outro lugar. Provavelmente o Dave Grush, né, esse daí que vai ser um dos denunciantes aí, ele deve saber onde que está esse negócio. Mas o que foi então o caso de Ubatuba? No dia 7 de setembro de 1957, o pessoal ali na praia, né, tinha 6 casas apenas de pescadores, eles viram um objeto descer e quando o objeto foi subir, ele explodiu. E alguns pedaços chegaram na praia e o pedaço maior caiu. Depois foi recolhido. Tem pescadores que deram depoimento do recolhimento do pedaço maior. Militares da Marinha, do Exército, coletaram esse material. E uns pedaços foram chegar na mão do Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal o Globo. Famosíssimo, né? Famosíssimo. E aí depois o Ibrahim Suede passou pro Dr. Olavo Fontes, que é esse aqui. Aqui alguns fragmentos da época, né? E aqui são as primeiras análises feitas no Ministério da Agricultura do Brasil. Né? Eu consegui esses relatórios, vou até mostrar para vocês. Isso aqui eu nunca trouxe, tá? Em podcast nenhum. Trouxe todas as análises que eu tenho da NASA, ó. Aí a NASA fala que não se interessa por isso, mas em 81 ela analisou o metal de Ubatuba. O Gary Nolan aqui, né? Mas deixa eu só achar o materialzinho daquela época, porque isso aqui eu pedi através da Lei de Liberdade de Informação e foi uma dificuldade para conseguir esse material. E o que estava no CTA, né? No DCTA em São José dos Campos, eles não me cederam. Né, deram um perdido lá e falaram que não iam... Aqui, achei. Esse aqui é os laudos, né, da época, os originais. Inclusive, eu consegui a folha do caderno que a tecnologista fez, né, dessa análise que confirmou que o metal de Ubatuba ele tinha um grau de pureza de magnésio muito alto. Mas magnésio alto, de repente, naquela época, pelo que a gente sabe, as empresas Dow, por exemplo, norte-americanas, elas teriam condição de fazer. Só que no Brasil, não. Numa vila de 6 pescadores, na Praia das Toninhas, em Ubatuba, isso é impossível fazer algo desse tipo.
que aconteceu? O tempo foi passando e o Dr. Olavo Fontes, ele conseguiu passar um desses fragmentos para a APRO, que era uma entidade norte-americana de Jimmy Coral Lorenzi, e eles fizeram algumas análises lá nos Estados Unidos. Depois disso, um outro fragmento foi entregue para o Ojeda, que era um pesquisador argentino. Esse aqui são um dos pedaços, o outro foi um marinheiro mercante. E olha que interessante, quando o Jacques Vallée, que é um físico francês, famosíssimo, se interessa, ele foi até o Museu OVNI na Argentina, em Entre Rios, eu estive lá também, e o Jacques Vallée solicitou isso para Andrea Simondini para levar esse material para Stanford, onde alguns cientistas lá do Vale do Silício e tal, já estavam interessados nesse negócio de OVNI. E aí ele jogou na mão do Peter Sturrock e desse cara aqui que é o Gary Nolan. Aí o Gary Nolan analisou e descobriu que os isótopos desse material, do magnésio, era 30% diferente de qualquer magnésio que existe na Terra. Ou seja, é um material que não é da Terra. Agora, poderia ser, de repente, um meteorito, né? Porque o próprio Peter Sturrock, ele fez um trabalho científico do caso de Ubatuba, ele teve em 85 aqui, junto com um cara da SGV, conhecido meu, já falecido também, fez esse trabalho científico e ele chegou à conclusão que o metal de Ubatuba ou é um OVNI ou é um meteorito, que teria caído em 1933 ou 1934. Só que eu provo hoje, através de análises com especialistas em meteorítica, que não é. Por exemplo, aqui é um dos laudos atestando que esse metal de Ubatuba não é meteorito. E aí eu acabei levando para uso. Com base no quê? Com base na morfologia e com base na composição química, ou seja, meteoritos que já caíram na Terra têm no máximo 26% de magnésio combinado com estanfiodita, farringitonita. Né? Oi? Os que a gente conhece, né? Isso. Mas a morfologia dele também externa não corresponde aos meteoritos que a gente está acostumado. E eu peguei característica de meteorito, eu peguei a análise de 2 especialistas, Azucoloto e mais o Paulo Anselmo Mattioli. E aí fiz também outra análise no IPT, no LCT, né? Essa aqui é a análise do LCT e eles chegaram à conclusão que esses fragmentos tinham 99,3% de magnésio. Agora, o que é curioso de tudo isso é que durante esses anos todos, em 76, houve uma análise isotópica já na Caltech, do mesmo material de Ubatuba, tá aqui. Eu consegui isso. E bate todas as análises aí? Batem. Tá aí tem o relatório Condon, que foi depois do projeto Blue Book, também em 68 analisou o caso de Ubatuba, tá aqui. Tem análises em Stanford, em 79, Universidade de Stanford. Tem análise... A conclusão que chegam é que é o quê? Que é um... Que tem... Pode ser qualquer coisa. Pode ser meteorito, pode ser, entendeu? Não, pode então, ser meteorito não pode ser é. Meteorito raro, ué. Não é porque, assim, nunca se achou na Terra... Então, pode ser um meteorito raro. Um magnésio que tem 30% de isótopos não é um diferentes. objeto terrestre. Não é terrestre. Não é terrestre. É extraterrestre mesmo. Isso aí. Então, hoje, por exemplo, eu trouxe um pedaço para vocês pegar na mão. Na verdade, eu tenho 4 pedaços. Eu trouxe o maiorzinho para a gente pegar aqui. E isso aqui que eu queria mostrar. A NASA vive se esquivando do assunto, mas ela analisou também o metal de Ubatuba. Está aqui, em 81. E qual foi a conclusão? Que é algo diferente, né? Que realmente vamos explicar pro pessoal, é diferente, pessoal, do que tem na Terra. De que tem na Terra. Então, assim, é extraterrestre, porque não tem na Terra esse tipo de magnésio. Isso aí, beleza. Mas isso não é prova nenhuma de que... Não quer dizer que é uma nave, entendeu? Então, não, é alienígena. É alienígena. É alienígena. Mas não é de uma nave. Mas não, Então, ou pode ser. Segundo os relatos, era de uma nave, porque o pessoal viu a nave explodindo. Mas aí nós estamos pegando o relato, né? Aí entra naquilo. Mas você acha que uma Caltech, NASA, todas essas universidades... Mas aqui tá beleza, a análise deles tá beleza. Se dedicariam num metal se isso não tivesse realmente algum fundamento de alguma coisa anômala?
Então eu acredito que nessa denúncia pode ser que apareça alguma coisa a respeito disso, do caso de Ubatuba. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas, Eu acho que não vai acontecer nada. Não, a gente tem que explicar pro Vilela o que a gente tá falando. mas só Vamos terminar aqui que a gente vai Tá, explicar, tá. porque senão o Terminar Vilela aqui pra fica explicar. viajando. Eu tô viajando aí. o Bigelow... Eu só sei que o pessoal tá achando que você é um screw, né? Eu? A gente Sério? depois vamos abrir a pesquisa pra ver se o Tá, Sérgio é um vamos lá, screw vamos ou lá, não, vamos hein? lá. Não sei se você tá assistindo Invasão Secreta, mas os screws estão aqui no meio da gente. Entendi. Ó, uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é que o caso de Ubatuba é tão importante por conta dessa evidência física que o Bigelow mandou 2 agentes aqui, que era o Jim Johnson Vamos falar. e o Douglas O Vilela não Kirk. conhece quem é o Bigelow, Quem que é o né? Bigelow? O Bigelow, Conta ele aí. é um americano que ele trabalhou, né? Ele trabalhou na área 51? Chegou a trabalhar lá, né? A empresa dele é lá do lado, né? Do ladinho É. ali, do ladinho. E ele criou uma empresa espacial chamada Bigelow. Tanto que o símbolo dela é até um disquinho voador e tal, é legal pra caramba. E ele faz aqueles módulos infláveis hoje que a gente tem, que eles querem levar pro espaço e tal, não sei o quê, que em vez de ser um módulo rígido, você leva ele vai todo amassadinho, chega lá no espaço, você infla ele e tal. E ele é um desses caras aí que põe uma grana em investigação de casos assim pelo mundo afora e tal, entendeu? É um cara Sei. famoso aí dentro do circuito ufológico, entendeu? E ele recebeu grana do Pentágono para criar um local para armazenar esses fragmentos de OVNIs e também para já ir trabalhando nas características desses metamateriais Aí e já ultramateriais. começa, pra mim é uma viagem isso aí, Não, mas não tudo é bem. viagem, tá Não, aqui, ó. não, tem eu os- tô falando o seguinte, ele ter falado, beleza, cara. Eu tô falando que é uma viagem, que ele recebeu uma grana pra montar algo ali, meio que pra Isso. fazer uma engenharia reversa, Sim. entendeu? Isso, Nas ó, coisas. Aí, no dia 26 de dezembro de 2017, o pesquisador Antônio Bragaglia, ele requisitou informações oficiais para a Agência de Inteligência e Defesa norte-americana, o DIA. Tá? E aí, através do FOIA, que é o Lei de Liberdade de Informação. Aí veio um calhamaço, que é esse aqui é a primeira página, onde traz tudo isso. Quanto que o Bigelow recebeu, como que ele tratou. Então, isso já é transparente. Ele tinha a ATIP, que é um órgão para investigar esses negócios dos OVNIs. Ou seja, ele ganhou dinheiro para fazer isso. Realmente. Aí, e o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. O Bigelow mandou, em 2009, atrás de mim, 2 agentes, que eram o Jim Johnson e o Douglas Kirk. Pra quê? Então, aí eu trouxe aqui, para não ficar só nas minhas palavras, porque eu gosto de provar o negócio. Aqui está o cartão de visita do BES, do Douglas Kirk e do Jim Johnson. Tá Nossa, aqui, ó. coloca aqui. Aqui, ó. BES, né, que é do Bigelow Aerospace. Então, os caras vamos vir vieram atrás de você agora. Os caras vieram, Venha. os caras vieram aqui atrás de metamateriais, tá? Porque a gente tinha esse material naquela época. E aí, Não, mas aí também, aí tudo bem. Por que porque que eles- se eles estavam, pelo menos, recebendo uma grana, meio que eles iam atrás dessas coisas, meio que pelo mundo afora aí. Agora, uma coisa até pra deixar claro pro pessoal, vamos xingar de novo. Os Estados Unidos, galera, é muito complicado. Os Estados Unidos a gente tem por baixo, vamos lá, FBI, CIA, Forças Armadas. Aí dentro das Forças Armadas você vai ter a Força Aérea Americana, você vai ter a Marinha Americana e você tem ali correndo por fora a NASA. Nenhum desses órgãos falam entre eles. Putz. Nenhum. Segundo, todos eles são brigados. Terceiro, cada um quer sair na frente do outro. isso Por um quê? quer aparecer mais que o outro. Por quê? Por causa de verba. Exatamente. Então, cara, o cara é assim, o cara era daqui, aí ele ganhou um dinheiro daqui pra fazer um não sei o que ali. E esse negócio, cara, nos Estados Unidos é muito complicado. Tanto que num desses relatórios de uns 2 anos atrás, desses relatórios dos UAPs, agora essa coisa mais moderna que a gente fala, o pessoal fala lá no relatório que uma das coisas mais importantes é ter. Eles queriam criar um órgão transversal, ou seja, que passasse por todas essas agências Sim. e que tivesse a liberdade, vamos dizer, a liberdade de ter acesso a tudo que cada um desses caras tem. Pra Ou cruzar seja, a informação.
o cara ia passar, ele ia bater na porta da CIA, depois ia bater na porta do FBI, depois ia ali na Marinha, depois ia na Força Armada, depois ia na NASA. Sabe quando isso vai acontecer, cara? Nunca. Nunca, cara. Nunca. Não vai nunca, cara. E aí vai ficar nessa, entendeu? Ah, não, porque aí o cara era da CIA, não sei, não, mas aí o FBI vem e fala que não sei. Não, mas aí veio a NASA e fez o não sei o quê. Não, mas aí aquele cara ali recebeu dinheiro não sei o quê. E aí vira, aí eles dão dinheiro pra um cara, tipo o Bigelow, aí ele vai lá, constrói um centro. Não, estamos aqui, ó, fazendo um centro pra isso, pra... E dentro do próprio Estados Unidos, um começa a detonar o outro, entendeu? Olha lá, cara, fica construindo um centro ali pra nada, entendeu? Porque não... Então, isso aí é bom pra... Entrou o Elon Musk, né, pra suprimir o Bigelow. Tem isso também. Agora, isso aí pro pessoal entender que é uma realidade muito diferente da nossa brasileira, entendeu? Então, lá nos Estados Unidos tem essa questão desses órgãos governamentais que eles brigam entre eles, cada um quer aparecer mais do que o outro, e eles não se falam, cara, não se falam mesmo. Isso aí tem 1 milhão de pessoas que falam, cara, não se fala, nem quer saber e tal. Tanto a NASA lá aquele dia também falou, né? Que não, a gente queria uma comunicação, é que eles também não escancaram, né? Mas eles falam, não, a gente queria uma comunicação melhor entre os órgãos e tal. Esse negócio a gente sabe que não vai acontecer, vai cara. Vai ter uma fogueira de vaidades ali muito grande. Exatamente. E assim, quem conseguir alguma coisa e sair na frente vai ficar bonito. Exato. E quem ficar pra trás, perdeu. Porque a briga é por grana, cara. A briga sempre, é por grana, é por grana sempre. Mas você falou que ia me explicar alguma coisa, o que era, pra eu ficar por dentro da... Não, então... Então, no caso aqui de Ubatuba, então tem alguma coisa anômala, realmente. Tem todo um relato de um fenômeno ufológico, vamos dizer assim, que aconteceu por trás desse caso. E aí eu consegui esse outro caso que aconteceu na França. Coloca aí, ó. Já fez 71. a enquete aí, Paquito? Deu o quê? E aí? Aqui a gente teve 8.200 votos. Boa. E dessa vez tá bem mais próximo, hein? 54% das pessoas acreditam que os alienígenas já fizeram contato com humanos. Caramba. Olha E só. agora abre outra enquete. Agora a outra enquete é o seguinte. Sacane- Ubatuba foi disco voador ou foi meteorito? Foi meteorito. Põe aí, Põe aí. O que aconteceu Como que vocês ouviram agora, né, galera? o que aconteceu em Ubatuba? Aí, meteorito e disco voador. E aí, me dá o contexto, então, gente. Então, aí, lembra que eu falei aqui que o Gary Nolan descobriu que os isótopos eram diferentes e tal? Eu achei um outro caso em que você tem alumínio e magnésio e houve, não é o mesmo que a composição isotópica do magnésio clássico. Esse foi em 71 e foi analisado por um laboratório lá da França. Então é um caso que aconteceu, 19 de setembro de 71, e tem vários depoimentos, né, do que vira o local como é que fala aqui em francês? Ronchin Nord. Ronchin Nord. Ronchin Nord. É o caso do OVNI de Ronchin Nord. E lembra muito esse caso brasileiro. Só que porque a ufologia, ela depende também de comparativos, né? Você tem que pegar casos que aconteceu em outros locais e ver se o negócio encaixa. São várias análises, cara. E tem um padrão, aí, de repente, a gente está diante de alguma coisa que pode ser verdadeira, realmente. Agora, quando foge do padrão, aí pode ser viagem na maionese. Total. Mas, que agora, você ia vocês querem falar? ver o fragmento? Vamos que ver. susto, ele deu uma afastada aí. Ele deu uma afastada. Vocês querem ver? Eu achei que ia mostrar outra coisa aí. Mas fala, sacane, você ia me falar alguma coisa Vamos sobre ver ali, que aí a gente vai te explicar o que tá... São 4 fragmentos, tá? Vamos limpar a mesa depois. São 4 fragmentos, mas eu trouxe o maiorzinho, eles são pequenos. Vou colocar aqui para aparecer Mas mais. o Sacani, por exemplo, como ele sabe que magnésio é mais leve, né? Você vai até perceber. Esse aqui é o pacotinho do militar do exército. Na época ele guardou os 4 fragmentos dentro disso aqui. Ó, você vê que até a letra é aquelas letras antigas. Tá vendo? Tem um papelzinho até hoje. Papelzinho de pão, olha lá. Papelzinho de pão. E aqui você vai ver que ele é mais leve, é extremamente duro, pedaço de um objeto voador não identificado verdadeiro mesmo. Vocês estão tendo o privilégio, cara, de... Sacane, ele tá rindo aí. Os americanos tá rindo sim, que eu queriam vi. botar a mão nesse negócio aí.
Qual a explicação? Agora, o da Argentina é maior, assim, é um pedaço bem mais generoso, tá? Mas como foi o filho do militar do Exército que doou pra gente, a gente tinha a preocupação de saber, será que é do mesmo evento realmente? Por isso que a gente levou pra USP para fazer uma análise quantitativa e qualitativa. Até para saber se a gente estava diante de alguma coisa realmente verdadeira. E aí, quando deu um percentual forte de magnésio, falou, opa, então bate. Não, alienígena com certeza é. É de fora da Terra. É fora da Terra, tá beleza, cara. Isso aí tá tranquilo. Agora é aquele negócio, daí ia ser uma nave... Para se contaminar? Não tem radiação, eu tenho medo de fragmentar na minha mão aqui. Não, é muito duro, ele não quebra. Porque durão, o magnésio ele é extremamente duro. Aí. Só que assim, é um material extremamente explosivo, né? Explosivo. O pessoal ali pode ter visto um meteoro cair. Agora, há 2 anos atrás, no meio da pandemia, cara, teve o evento de Santa Filomena, lá no Nordeste, por exemplo, entendeu? Do nada, cara. Aliás, eu nem sei como o pessoal tinha meu telefone, cara. Era 10 horas da manhã, um cara me manda mensagem desesperado. Cara, tá tendo um ataque alienígena aqui em Santa Filomena, tal, não sei o quê. Nossa! Desse jeito. Guerra dos Mundos. Aí eu falei, caramba, não, o que tá acontecendo? Calma aí. Eu nem me preocupei como que ele tinha conseguido meu número, mas tudo bem. Ele falou, não, cara, eu tava aqui na minha casa e tal. De repente começou a chover pedra do céu. Foi um grande de uma rocha espacial, né? Um asteroide mesmo. Que durante o dia, se era 10 e pouco da manhã, explodiu na atmosfera e caiu nessa cidadezinha de Santa Filomena, cara. Caiu na casa das pessoas, caiu em cima da cama do cara, tudo. E ele tirou. Depois ficou famoso esse caso, teve toda uma corrida lá pra poder coletar, pegar o meteorito, né? Porque o meteorito vale uma grana. Nada. Vocês querem ver vale um meteorito? Eu trouxe errada. um pedaço do Benegó. Tá, Benegó é o meteorito mais famoso. Tem o maior meteorito que já caiu no Brasil. Esse aqui Caiu onde? Lá na Bahia. Na Bahia, 1734. Esse aqui ele é famosíssimo porque ele caiu lá, foi transportado de carro de boi. Pode tirar da Foi transportado de carro de boi, ele é gigantesco. Coloca aí, ô Paquito. Deve ter. Tem foto, então? Tem. Bendegó. Coloca aí, Bendegó. Bendegó. Lá na Bahia, ele foi transportado de carro de boi, foi pro Museu Nacional. Ficava lá na porta, na entrada do Museu Nacional no Rio de Janeiro, lindo. Enorme, né? O Museu Nacional pegou fogo, ele sobreviveu. Pô. E aí agora ele tá lá de novo, que agora reconstruíram o Museu Nacional, né? Ah lá, o Bendegó sendo que treina lá. Olha lá. Isso aí, ó. É isso aí, enorme. Esse aqui é um pedacinho dele, ó. Pode pegar aqui, ó. Bendegó. Ó. Que material que é? Mais ferro, né? Mas esse aí é mais ferroso. Olha! Ele é pesadão. Pesadão. É o tirar na Bendegó. cabelo Eu adoro do meteorito, Paquito. cara. Eu aquela tenho rochona vários lá, na minha... Eu vi um agora em Arceburgo, 33 quilos. Lindo. Então, tem lugares que... Então, isso aí de Minas Gerais aí, que foi semana passada, né? Você foi meteorito mesmo, né? Pode ser que o pessoal encontre algum... Se foi de meteoro, foi asteroide mesmo, pode ser que o pessoal encontre algum pedaço dele lá. Porque ele deve ter caído ali em algum lugar, ele veio despedaçando e tudo. O pessoal faz expedição. Tem uma galera que vai atrás disso aí tudo, sabe? Pra procurar. Isso aí é legal demais. Coisa interessante isso aqui. Isso aqui é um documento da polícia de casos que ocorreram posterior à época Chupa-Chupa, 77. Esse aqui já é de 95. Tem o exame de corpo de delito da pessoa. E ele fala aqui, ó, que a pessoa, ela sofreu queimaduras, tal, nos terços médios das pernas, terço médio não sei o quê, e instrumento do crime. Olha o que o delegado de Boa Vista do Ramos, Amazonas, colocou. Instrumento do crime, raios emitidos possivelmente por objeto desconhecido em forma de disco voador, luzes transparentes de diversas cores. Esse delegado aí também, pelo amor de Deus. Não pode escrever isso, né? Então, mas é uma coisa oficial. Foi baseado, provavelmente, no depoimento ou alguma coisa. E pelo que a gente ficou sabendo, desse caso especificamente, a prefeita Socorro, o delegado Pedro, eles viram também. Havia 3 BOs na delegacia eu não tenho problema de com ninguém pessoas ver nada, atacadas. Cara. O cara pode ter visto, pode ter visto Jesus Cristo, cara, entendeu? Eu não tenho problema nenhum com isso. Vai passar no agora, por detector exemplo, de mentira e de repente ele até passa. Exatamente. Aí o cara chega e fala, ele vai lá no delegado. Pô, delegado, ó, tá aqui, minha perna tá... O que foi isso? Não, apareceu uma luz assim, me jogou um negócio assim, era tal jeito.
Aí o delegado, na hora de escrever, ele tem que escrever isso, porque ele vai escrever o quê, né? Ele não vai parar para investigar e tal e coisa. De novo, né? A gente tem que voltar, primeiro a gente tem que voltar para a época, né? Porque isso aí tá, tudo bem, Esse aqui é mais recente, né? Esse aqui é mais recente, tudo bem. Mas aqueles lá da década de 70 e tal, ninguém ia parar pra investigar nada disso, cara. E ninguém nem ia saber que depois de anos, né, ia voltar tudo isso à tona. Então isso também tem essa coisa do tempo muito, muito distante, de como que eram as coisas, da onde a gente tá falando. Tem um monte de coisa que tem que ser levada em consideração, na minha visão, né? Não me xinguem. Pode me xingar, sem ter problema. Mas assim, a Operação Prato, aqui, por exemplo, é os documentos também de lesão corporal daqueles pescadores que estavam no barco Maria Rosa, que esse caso aqui também foi uma comoção, né? Que houve morte. O que aconteceu no corpo deles? Eles estavam na Ilha dos Caranguejos, no Maranhão. Foi um dos primeiros casos ali em abril de 77. E eles foram pegar madeira, como faziam normalmente, e aí foram atacados por umas luzes lá. No relato aqui da lesão corporal, eles tinham que colocar alguma coisa. Era inexplicado, mas eles colocaram eletricidade cósmica. Porque tinha que colocar alguma coisa. Eu entendo. O cara tem que colocar, entendeu? Porque senão vai falar que é disco voador, que é nave, mas houve morte. E todos ficaram queimados. Mas, por exemplo, esse aí é de que ano? 77. Então, o cara lá em 77, cara, ele escreve eletricidade cósmica. E, tipo, meio foda-se, cara. Esse negócio vai ficar aqui, entendeu? Ele não vai saber que de 40 anos depois... Eu ia levantar esse negócio... Qualquer pessoa ia liberar e tudo, isso aqui são pessoas que foram atacadas. Em 2002, que eu levantei no Maranhão também... Pessoa simples, né? Casinha de pau a pique. Esse aqui é um daquela época desses documentos que eu localizei. Ele tá com a queimadura. Aqui é a foto da época, ó. Ele com a queimadura embaixo do braço, tá vendo? Nossa. Eu com ele aí, ó. Eu era mais feio, né? Deixa eu ver. Agora eu tô bonito, né? É você? Eu. Esse de azul aí sou eu. Eu acho que não é você não, hein? Sou eu. Nossa, parece outra pessoa. Aqui fotos da época que eu tirei lá do Jornal Pequeno, né? As pessoas que foram pro hospital lá. Aqui é o Newton Cardoso, mas não na tinha, época. No hospital não tinha nenhuma outra possibilidade pro que estava acontecendo com ele? Essas queimaduras e tal, não poderia ser outra coisa? Não Cara, aventaram? Eu acho que eles confiavam... Eles confiavam no relato da pessoa, cara. Porque... E assim, teve algumas pessoas que eram testemunhas que viram elas serem atacadas também. Então, assim, você tinha... Olha, realmente ele foi atacado, tinha um objeto ali, aconteceu isso. Então, assim, foi algo muito crível, forte, né, agressivo, e que a aeronáutica teve que intervir, mas não conseguiu resolver o fenômeno. E aí, quando o Irangê Holanda... que era aquele capitão da aeronáutica, começou a ter os contatos dele com o ser, foi implantado no braço, não sei o que e tal. Que o chefe dele fez? Falou, vem cá, cai fora, sai fora. Aí entrou os americanos. Aí começou, a gente tem vários recortes, por exemplo, de jornais, documentos que citam esses americanos. Por exemplo, esse aqui, ó, é um documento de 82, já no Amazonas, que cita um americano, o John, ó. Aqui, ó. Parte informativa. No porto de Manacapuru, que é Amazonas, citado acima, em companhia de 3 civis e um agente militar norte-americano, John, entre aspas, provavelmente era codinome que eles usavam, observamos os 2 momentos do que segue. Aí eles relatam aqui o avistamento do OVNI, tem um triangular que foi visto por um policial da PEMAN, que era policial militar do Amazonas, que é esse Amorim, ó, o Weber N. Amorim, da PEMAN, tenente. Então, veja que existia, depois da saída do Irangê, uma colocação de uma outra equipe investigando e juntamente com a americana. Né? Vários relatórios já vazaram e que não estão no Arquivo Nacional. Tinha depoimentos, por exemplo, de pilotos. Esse aqui eu conversei com ele, que é o piloto temporal. Ele chegou a ver um objeto metade para fora, assim, na nuvem, enquanto ele estava pilotando. Isso faz parte dos documentos da aeronáutica que não foram divulgados também. Então tem muita Vilela, coisa... Né? Porque o Vilela perguntou por que esse caso é importante. Tem isso aqui no Brasil, teve a liberação dos documentos. Isso. Entendeu?
Porque esses documentos, até então, Eram secretos. eles ficavam lá guardados. Por isso que eu falo. O cara foi lá e escreveu eletricidade cósmica. Cara, esse negócio. Ele não sabia que Guarda ia isso aí. vazar. Anos depois, décadas depois, vem o pessoal, vai, briga, tal, não sei o quê, que é legal pra caramba, concordo plenamente. Vão lá e liberam os documentos todos. E aí, por isso que a gente tem esse acesso aqui, que tá lá, boa parte disponível para qualquer pessoa entrar lá e pegar tudo, entendeu? Isso é uma da importância. Dos 3 casos, né, que a gente tem, que é a Operação Prato, a Noite Oficial dos OVNIs e Varginha, esses 3, eles são muito importantes por conta disso. Só que Por de eles terem Varginha não sido tem nada no Arquivo Nacional, não liberaram nada, nada. né? Nada. Então, mas era pra tava nesse bolo aí, É né? porque Varginha foi classificado ultra secreto, então foi para arquivos de inteligência e Sim, vai ser é verdade. difícil ser liberado. Eu falei com o brigadeiro Carlos Pereira, que é o brigadeiro Pereira, falecido, em Curitiba. Tive com ele lá, ele falou o seguinte: olha, Edson, quando foi feita a liberação, a gente só liberou sigilosos e confidencial. O que era secreto e ultra secreto não foi liberado. Isso aí. Então não saiu dos arquivos de inteligência. Uma outra coisa que já era mais batida, tipo noite oficial e tal. Então saiu alguma coisa de secreto, de ultra secreto, nada. Mas tem um ou outro ali que a gente sabe porque já estava batido na mídia. O caso, por exemplo, da VASP lá, do Gerson Maciel de Brito. Então esses relatórios que já era de conhecimento público dos ufólogos, eles pegaram e liberaram, porque não tinha mais que esconder aquilo. Agora, outros relatórios mais sensíveis, esses nunca vieram à tona. Mas a importância, você perguntou, é essa aí, entendeu? Entendi. Eram coisas que estavam lá e foi liberado. E aí aquilo lá que eu falei, pô, escreve qualquer coisa aí, cara. A gente tem que liberar esse cara aí pro hospital, entendeu? Então veio só a ponta do iceberg, né? De documentação. Coisa bobeira, né? É. Na verdade, Não, se mas olhar aí, ali, só tem bobeira. Vamos ver se o pessoal cruzinha. para de xingar agora, hein? Tô brincando. Eu acho super importante o trabalho de investigar. Isso aí, cara, concordo 1000%, entendeu? Tem que investigar. Tem Tem que que ir investigar. atrás, cara. Não, aconteceu alguma coisa? Sei que, cara, tipo assim, o governo brasileiro ia mandar lá a aeronáutica pra quê? Entendeu? Tem até que saber por que os caras foram pra lá. Sim, não Às vezes é, eles foram não é pra lá à pra fazer toa, né? outra coisa. Vai que eles foram pra lá pra traficar droga, sei lá, pra fazer qualquer coisa. A gente tem que saber, entendeu? E aí, tá certo de ir lá conversar com o pessoal, entrevistar, analisar e tudo. Isso eu acho que é muito legal, faz parte, é uma parte da pesquisa do negócio, entendeu? Mas, de novo, cara, esse negócio começa muito relato, muito escrever. Igual até o Edson mostrou aqui. O cara vai num centro de saúde. Se ele fala com o médico escreve de um jeito. Se ele falar com outro médico, o outro médico escreve do outro. Essa eletricidade cósmica, cara, ela pode ser a luz, ela pode ser o tiro que o cara tomou, ela pode ser a marca do chupa-chupa, pode ser 10 coisas, o cara enquadra tudo daquilo numa eletricidade cósmica. Entendi. Entendeu? Então aí você começa. E dane-se, entendeu? Agora, ir atrás, investigar, conversar, cara, eu acho isso mais do que... Entendeu? Vamos ver Válido. evidência física e prova? Eu vou fazer um xixi enquanto isso já volto. Põe aí. Vamos lá. Olha, um dos casos assim bem emblemáticos, né, da ufologia brasileira é o caso da explosão do OVNI em Ubatuba.